Então, a partir de agora a gente está gravando. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 3, eu acho que a gente consegue chegar lá. E vamos entrar no iniciozinho do capítulo 4, só para dar um gostinho do capítulo 4. E capítulo 4 vai trazer para a gente Saulo de Tarso. A gente Que legal. Se a gente conseguir, a gente vai entrar lá hoje só um pouquinho, assim, nas primeiras páginas, e mais para frente eu vou falar o que vai acontecer semana que vem. Então, enquanto nossos amiguinhos ainda estão entrando, a Juliette já. Oi, Juliette, que já está com o microfone funcionando. Bom, vamos lá. Oi, amor. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Ó, relembrando semana passada que Pedro contou para Gesiel, né, que o Messias, ele perguntou onde estava o Messias, Gesiel, e Pedro contou para ele que o mestre havia sido crucificado, né, havia sido preso, contou para ele tudo o que havia acontecido. Mas antes disso, antes de contar isso para ele, contou para ele todas as proezas que o mestre tinha feito, né? Relatando ali todas as curas que Pedro presenciou, o acolhimento, enfim, tudo. E contou, né, o que tinha acontecido com ele. Aí a gente comentou, né? Contei para vocês que desde da primeira vez que eu li, me colocando no lugar de Gesiel, eu me surpreendi com o comportamento dele, porque jamais eu teria um comportamento como a gente falou semana passada, né? Com tanta clareza do que havia acontecido, né? Lembrando de tudo que estava escrito lá em Isaías, e com uma lucidez muito grande, né? Então a gente comentou sobre isso, eu até perguntei para alguns colegas aqui, né? O que você sentiria nesse momento que Pedro enchesse seu coração de alegria, dizendo que o mestre já tinha vindo e em momento seguinte que ele tinha sido crucificado. Ó, André entrou. Oi, André. A Elza. Mas quem? Luzinha entrou. Vamos lá, vamos continuar. É revisão ainda, hein? E tão logo Pedro contou o que havia acontecido com Jesus, ele se lembrou da passagem, né, de uma das passagens de Isaías, contando justamente, dizendo que iria perecer, né, perecerá um homem vergado sobre a cólera de parecerá um homem vergado sobre a cólera de Deus. Toda a trajetória ali dele, mas na verdade não era, né? E Pedro trouxe para Gesiel as anotações de Levi, né? As anotações de Mateus. A gente comentou também sobre isso, que Emmanuel, então, ratifica para a gente que as primeiras anotações foram feitas, inclusive, ele fala do Sermão do Monte. Eu falei que aqui tem informações que muitos estudiosos fora do Espiritismo, o André falou que hoje só na escuta. Poxa, André, ele está sem luz na casa dele. É, que muitos estudiosos, né, até hoje discutem sobre há grandes discussões, né, sobre os escritos do Novo Testamento, dos evangelistas, há muitas teorias, mas aqui a gente pelo menos tem essa informação de Emmanuel, que o Sermão do Monte, né, entre outros, foram anotados por Mateus ali no mesmo momento e agrupados ali nesses escritos que a gente vai ver que rodaram e rodaram muito, né? E aí Gesiel pega isso tudo, começa a ler e começa a compreender. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Gesiel ficou extremamente sensibilizado, né? E, como não podia ser diferente, chorou. E aí Emmanuel traz para a gente que, como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que chamava irmão.
que acolhia como pai dedicado, falando de Pedro. E a gente viu também que Pedro batizou Gesiel como Estevão, para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo, com o nome grego de Estevão. Então, mais uma informação que Emmanuel traz para a gente. E aí ele passou a estudar, né, essas anotações, a Casa dos Apóstolos, isso que a gente já leu. Não, aqui a gente vai começar. Vamos lá, vamos começar por aqui. Até aqui, alguém quer colocar alguma coisa? Ó, a Juliette André colocou aqui. A maioria dos estudiosos não espíritas vão dizer que as primeiras anotações viriam só décadas depois, entre a década de 50 e 60. As anotações do Evangelho, as epístolas de Paulo vieram antes disso. E aí Emmanuel traz para a gente que não, né? As primeiras foram mesmo ali, no momento que Jesus pregava ou fazia os seus discursos anotados por Levi. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante. E o moço jamais olvidara aquele encontro com o Cristo à sombra das tamareiras areoladas de luz. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre que não chegara a conhecer de modo direto. A Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciãos abandonados, crianças esquálidas e famintas. E não só isso, a hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa, ou seja, além de abrigar aqueles que não tinham para onde ir, estavam muito doentes, as crianças, eles ainda serviam a sopa para as pessoas que tinham onde ficar, mas não tinham como se alimentar. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciava para difundir as mensagens da Boa Nova, ou seja, eles decidiram separar e construir uma parte como se fosse hoje o que a gente conhece o salão de palestra do centro, né? Um local onde eles poderiam fazer os estudos, né? E comentar sobre as anotações, colocar ali em prática, como ele falou aqui, as mensagens da Boa Nova, separado da área onde eles serviam alimento, tal. Ou seja, foi crescendo, né? Foi crescendo muito ali essa casa de acolhimento que eles tinham ali em Jerusalém. Paola, boa noite, querida. Tá chegando agora. Vamos lá. A assistência aos pobres, entretanto, não dava trégua ao labor das ideias evangélicas. Ou seja, a assistência era tão grande que estava prejudicando, né, os momentos de estudo do evangelho. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares, ou seja, saiu de João, né, esse pensamento, essa consideração, falou, olha, a gente precisa se organizar melhor, porque a gente nem pode deixar o estudo de lado
e nem pode deixar de servir aos nossos irmãos que estão vindo em nossa procura. Mas ele falou, né? Eu entendo que os discípulos diretos do Senhor precisam se dedicar mais ao estudo dos textos, né? Das anotações do Evangelho que eles faziam ali na época. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos. Olha, até na época, até na Casa do Caminho tinha aqueles que ajudavam e queriam os privilégios da ajuda, né? Amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu então que nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Aí eu abro aqui um momento para falar que aqui é o primeiro contato que nós temos entre Paulo e Estevão e Atos dos Apóstolos. Tirando o que eu falei, né, no estudo da semana passada, retrasada, que tem uma passagem onde fala que eles reuniam todos os bens para poder construir não só essa casa do caminho, mas como os serviços, e isso tem em Atos, né? Mas diretamente, assim, com texto direto mesmo, esse é o primeiro momento. E tá onde? Tá lá no. Pegando aqui. Tá lá no capítulo 6 de Atos. E aí eu vou ler, porque é pequenininho, eu vou ler para vocês, tá? Que vai narrar exatamente esse momento dessa reunião aqui, onde são escolhidos os auxiliares. Em Atos dos Apóstolos agora, capítulo 6. Na tradução do Haroldo, que é a tradução que eu estou lendo aqui, o título tá Os 7 Auxiliares dos Apóstolos. Está dizendo aqui. Nesses dias, multiplicando-se os discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no serviço diário. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, selecionai dentre vós 7 varões atestados, cheios de espírito e sabedoria, os quais constituiremos sobre esta necessidade. Qual necessidade? A de servir, né? Nós perseveraremos na oração e no serviço da palavra. A palavra foi agradável à vista de todos da multidão e escolheram Estevão, varão cheio de fé e do Espírito Santo. Engraçado que ele dá ênfase aqui para a escolha de Estevão, né? Escolheram Estevão, varão cheio de fé. É o primeiro momento que Estevão é citado em Atos dos Apóstolos, tá? Varão cheio de fé e Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais se colocaram de pé diante dos apóstolos que, orando, lhes impuseram a mão. Por isso que eu coloquei essa gravura aí, ó. Lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e se multiplicava enormemente o número de discípulos em Jerusalém. Numerosa multidão de sacerdotes obedecia à fé. A gente não vai entrar, né, infelizmente, aqui nas questões que tem aqui nessa passagem, mas como eu falei, depois quem quiser dar uma lida, é o primeiro momento que fala, então, que Atos dos Apóstolos tem contato com Paulo e Estevão diretamente. E bate, né? Bate
com o que está aqui. Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu, então, nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Ou seja, a escolha de Estevão foi unânime, né? Por quê? Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituir à liberdade, difundiam entre os doentes indigentes de Jerusalém os mais santos consolos, ou seja, Gesiel, além de tudo que a gente já viu até aqui, tinha o dom de acolher, tinha o dom de tratar, e através dessa dedicação com amor, e eu estou travando? Acho que eu estou, né? Através dessa dedicação com amor, ele conseguia, a gente vai ver, conseguia ali grandes curas. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobravam a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sobre a influência da sua palavra inspiradora na fonte divina do Evangelho, ou seja, Gesiel não cumpria por obrigação apenas, né? Ah, eu estou aqui nesse trabalho, então eu tenho que cumprir esse trabalho com responsabilidade, né? Estou no trabalho da sopa, estou no trabalho do atendimento fraterno, estou no trabalho da evangelização. Então, se esse é meu trabalho, eu tenho que cumprir. Esse não era o pensamento de Gesiel. O pensamento de Gesiel era acolher com amor. Isso era a natureza de Gesiel. E sempre que a gente faz um trabalho pensando dessa forma, né, em conexão com a espiritualidade, com essa vibração de dedicação, de amor, o trabalho flui muito melhor. A espiritualidade consegue nos ajudar de uma forma melhor a executar o nosso trabalho, né? Porque a nossa conexão através do amor é muito maior do que a nossa conexão através da razão. Quando a gente pensa, eu escolhi, tem que cumprir, ponto final, né? Tem que ter disciplina, tem que ter. Disciplina, dedicação, tem que ter. Mas, sobretudo, tem que ter amor. Porque pensar que eu tenho que ter disciplina, pensar que eu tenho que ter compromisso, isso é a razão falando, tem que ter. Mas agir com o coração é outra coisa, é muito mais amplo do que isso, né? E quando ele acolhia, ele não só ministrava o alimento, ministrava a medicação, oferecia o alimento, ele consolava através da palavra. Ele tratava aqueles corações à luz do amor de Jesus já. Ele já conseguia fazer isso com o estudo dele do Antigo Testamento, porque foi o que ele fez com Patrício lá no navio, né? Imprimia bom ânimo, falava de Deus. E ele não estava nem aí que era um romano, né? Que romano é outra religiosidade, né? Ele falava do Deus dele. E assim ele foi imprimindo fé, resignação, esperança nesses corações aqui. E isso é o alimento do espírito. E quem está doente é acolhido, precisa também do alimento do corpo, precisa da medicação, mas precisa do alimento do espírito. E era isso que ele fazia. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angustiadas da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara
em poucos meses, as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Outro pensamento que me vem, né, à cabeça, assim, que a gente costuma achar que os trabalhos, né, ligados à parte intelectual, à parte do conhecimento, né, que são aqueles que todo mundo almeja ou quer, né, ou pelo menos a maioria, mas não é, né? É o trabalho mesmo de doação, de amor, de estar ali próximo daqueles que estão precisando de ajuda, de auxílio, de amparo. Esse é que é o importante, né? Porque como a gente fala muito aqui, saber falar, saber palestrar, saber dar seminário, saber fazer qualquer coisa do ponto de vista intelectual é muito fácil. É só você sentar, estudar, saber falar e fala, né? Agora, você se dedicar ao trabalho, que aos nossos olhos é um trabalho simples, com esse amor todo, é que é o difícil, mas é o que todo mundo deveria querer, porque é esse trabalho que constrói o nosso ser, né? É esse trabalho que constrói o nosso coração, que forja o nosso coração para o amor. É nesse trabalho direto, né, do contato direto ali, com aquelas pessoas que estão, às vezes, em situações que a gente nem imagina, é que transformam a nossa vivência. Então, esses deveriam ser as funções mais almejadas, né, em qualquer templo religioso, não o altar, não lá o parquê, né, mas esses deveriam ser os principais. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Aqui alguém quer falar? Quer colocar alguma coisa? Algum pensamento? Espírito missionário é isso aí, gente. Pois é, né, E, Bia? e gosta de estudar, gosta de dar amor, de praticar o bem. É, é como Jesus disse, está lá no livro dos Espíritos também, no Evangelho. O primeiro mandamento é amai-vos, e o segundo mandamento instruí-vos. E eu acho que Gesiel completou os dois mandamentos assim, ó, Muito com, bom com, com, observado, com- Bia. tirou de letra Muito os dois bom mandamentos. observado. Ele primeiro Os dois amou mandamentos. e depois... É exatamente isso. Ele fez isso com letra maiúscula, o amai-vos e instruí-vos. Fez. Ó, quem Ele entrou estudou bastante, se preparou. Primeiro estudou o Velho Testamento, depois o Novo Testamento, pesquisou sobre Jesus bastante, depois colocou em prática. exatamente. O amor ele já colocava em prática em nome de Deus, né? É Mas isso, aí né? passou a Não é colocar mais necessariamente ainda, nessa né? ordem, entendeu? Aham. Não necessariamente nessa ordem. Ó, quando quase todos os companheiros, isso aqui é muito interessante, ó. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar. Por que ele está falando isso aqui, né? Porque eles, alguns, tomavam cuidado de, naqueles pontos que novos ensinamentos de Jesus era muito conflitante com, com o entendimento dos judeus, eles tentavam não falar sobre aquilo, né? Ou tentavam não comentar. Mas Gesiel não, Gesiel não tinha medo, é a verdade é essa, né? E assim também foi Paulo, né? Paulo, então, foi. A gente vai ver depois lá na frente colocações de Paulo nas suas cartas que a gente hoje, até hoje,
tem espíritas e eu digo espíritas porque são informações trazidas pela doutrina espírita, né? Que não conseguiram compreender a amplitude. Como, por exemplo, vocês sabiam que Paulo fala que Jesus é o construtor do planeta? Pois é. Paulo já havia, Emmanuel confirma em A Caminho da Luz. Paulo já havia alcançado esse entendimento, né? Agora você imagina o que seria falar isso para um povo judeu, né? Não tinha como, né, como compreender, era muito à frente deles. E tudo que não era Uhum. compreendido era tido como a Igreja Católica chamou na Idade Média de heresia, né? Tem um monte de gente falando aqui no chat, Uhum. deixa eu ver. Ah, Tá agitada a discussão aqui, hein? vamos ver, vamos ver. Vou falar aqui, vamos lá. Paola deu boa noite. Pensei que a verdadeira caridade, o amor em ação, isso mesmo, Paula. André, Gesiel é bombril, mil uma utilidade. Ó, a Juliette fala assim: o cristianismo primitivo tinha esta característica: as igrejas eram casas acolhedoras para os necessitados do espírito e da carne. A André falou: é mesmo, Juliette, eram simplórias, mas muito acolhedoras. Juntamente, Juliette de novo, juntamente com as igrejas, os cristãos da antiguidade abriam seus lares para aqueles que necessitavam de pão, de carne e de espírito. Exatamente isso. Rosana, oi, Rô, Rô tá entrando. Boa noite, meu amor. Exatamente isso. A gente viu lá no início, isso que a Juliette está falando, que os discípulos, né, que eram chamados os homens do caminho, eles inauguraram esse tipo de acolhimento, não só na casa nas próprias igrejas, depois mais tarde vão ser fundadas igrejas, né? Como na Casa do Caminho, como nas suas próprias residências eles acolhiam, né? Se acolhiam um ao outro, porque eles perdiam, como aconteceu com Gesiel, perdia o pai, perdia a mãe, ficaram, como aconteceu com Abigail, né? Ficavam sem ter onde morar. Então, eles eram acolhidos pelos próprios seguidores ali do Cristo, né? Pelos próprios cristãos. Aqui eles ainda não são chamados de cristãos, a gente vai ver lá na frente, não vou dar spoiler, igual o Ítalo faz o André. Não vou dar spoiler, mas lá na frente a gente vai ver em que momento eles passaram a ser chamados de cristãos e quem deu esse nome para eles. Mas aqui eles não eram os homens do caminho e os discípulos de Jesus. Mas era isso mesmo, ali foi fundado esse movimento de acolhimento que até então não existia, né? E eles acolhiam tanto nas igrejas, como na Casa do Caminho, como em suas próprias residências. A André falou assim: essa é a essência que muitas vezes sinto falta do espiritismo, esse espírito de fraternidade e acolhimento. Muito, muito bom, muito bem colocado, André. A gente comentou muito, né, quando a gente estava pensando no recanto, a Carlinha tá aí, pode confirmar, que isso era uma coisa que a gente queria que o recanto fosse, um local que tivesse a prioridade o acolhimento, né? Só que para uma casa poder ter um acolhimento legal, né, um acolhimento verdadeiro, ela não pode crescer muito, porque infelizmente a gente vê que as grandes casas pecam no acolhimento, por isso, porque parece que se transformam numa grande empresa repartida em setores, né? E há de ter ali um grande controle sobre tudo. E assim, Aí você falou uma grande verdade. Desculpa te interromper, não, Rê. pode Aí interromper, você falou, aí você falou uma grande verdade, porque eu sou testemunha, como é que a gente fala? Não é ocular, não, testemunha de viva! sentir isso na pele. Não é só você, Aí não. você falou uma grande verdade, Eu entendeu? conheço vários. Eu amo a casa de Eurípides, amo, 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 mas infelizmente isso acontece lá, né? As pessoas formam grupos, a casa cresceu muito e você fica ali. Se você não faz parte da patota, da panelinha, você fica à deriva. Não é só lá, não. Eu tenho também um primo que frequenta
O Leon Denis, ele também tem essa mesma queixa, né? Você falou uma grande verdade aí agora. Então, Verdade não é mesmo. só você, Ana, e não é sobre o Eurípides, né? Essa é a sua experiência, mas eu tenho pessoas que não é uma, nem duas, nem três que eu conheço que falam muito assim para mim. Ah, eu fui conhecer o lugar tal, nossa, mas eu não me senti nem um pouco acolhida, né? É por isso que eu falei para você, eu amo a casa de Eurípides, eu amo, mas infelizmente as pessoas fazem isso quando um grupo cresce muito, né? Aham. São as pessoas, não é a casa, né? Não, sim, com certeza, são as pessoas, né? E foi o que o André falou, ele sente saudade disso. Ó, o André, para quem não sabe, o André mora em São Paulo, né? Então, assim, isso não é uma coisa só aqui nossa, né? Isso é uma coisa geral. E, assim, é uma coisa lógica, né? Porque se a casa é pequenininha, todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, confraterniza. É uma coisa. Quando a casa é muito grande, é diferente. É muito diferente, né? Então, assim, a gente deve precisar de casas grandes, né? Porque nós temos, e a espiritualidade está no controle. Mas a gente não, como individualmente, como espíritas, trabalhadores da casa espírita, a gente precisa ter isso no nosso coração. Se a gente está em qualquer trabalho na casa espírita, seja ela grande, seja ela pequena, a gente tem que ter em mente: eu vou acolher o meu companheiro de trabalho, eu vou acolher aquele que chega, porque você pode ser a primeira pessoa que uma pessoa que está chegando na casa espírita está vendo. Chega lá e fala assim: vem cá, como é que é aqui e tal? Você não é nem da recepção, mas você vai ser a pessoa que vai receber aquela ali. Acolhe com carinho, né? Acolhe, dá atenção para a pessoa. Uhum. E outras coisas mais. Fala, Sandrinha. Sandrinha quer falar. Eu também, Bia, eu também senti muito isso dentro da casa de Eurípides. Eu frequentei lá há 19 anos. E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem acolhida e era uma simplicidade, a casa era pequena. Depois que ela cresceu, minha amiga, perdemos isso. Os valores, os setores, não se trabalhava mais por amor, se trabalhava por função. Eu faço isso, eu faço melhor, e aí aquela competição tirou o verdadeiro sentido da casa espírita. E aí eu fiquei Verdade. muito triste mesmo, sabe? Não é pela casa, mas pelas pessoas que chegaram lá e foram ocupando funções e crescendo. Porque, na verdade, a simplicidade é uma coisa que vem do Cristo. Agora, quando chega a subir na cabeça do ser humano, aí modifica totalmente o sentido do amor, né? Exatamente, Sandrinha. Exatamente isso que você está falando. Modifica muito. Alguém que queria falar. Eu também estava Elaine, comentando isso com o Roberto eu outro vou dia, cair né? aqui, porque eu Que vou a casa entrar pelo espírita computador, tá? pequena é Ah, melhor para fazer o acolhimento e tudo mais, né? Porque o próprio Chico Xavier fala, quando uma casa cresce demais é porque está na hora de dividir, está na hora de criar outra casa, então, entendeu? Bia, Porque isso não que é você uma falou. coisa boa a casa grande demais. Ó, isso que você falou, o André colocou aqui, ó. Lembrei do nosso Chico. A comunhão espírita cristã em Uberaba cresceu muito, então ele resolveu fundar a Casa da Prece. Kardec defendia que era melhor haver vários centros pequenos do que poucos grandes, né? A Carlinha falou que a Elaine Kepp, que fez a nossa palestra, falou muito sobre isso no encontro, falou mesmo. A Casa Espírita acaba virando uma empresa, casa pequena é bom que todo mundo se conhece, vira uma família. Exatamente isso. É esse sentimento de família que a gente tem que ter, né? Porque É isso aí. também foi o que eu falei, não é só o acolhimento de quem está chegando na casa, não. É o acolhimento entre Isso. nós Os trabalhadores, né? frequentadores, exato. Se Gente, alguém fica doente, precisa de alguma coisa, exatamente. Todos tem nós, em algum momento, precisa ser acolhido. A gente está num planeta de provas e expiações. Ninguém está livre de precisar de um ombro isso. amigo para conversar, desabafar, entre os trabalhadores que eu estou falando Entre os também. trabalhadores, os frequentadores da casa, que são normalmente frequentadores que realizam um trabalho ali, né? Isso é muito Conhecer o outro com que você está ali trabalhando, né?
dedicar o amor, a amizade, né? Exatamente, Fraternidade, é. fazer atendimento fraterno, quando fica doente, ir lá na casa da pessoa, dar um passe, né? Eu acho que É, tudo isso tem que ser feito, né? exatamente. Ó, se reunir A para Casa de Eurípides trabalhar, fazia isso, mas não faz mais essa aplicação de passes na casa da pessoa quando ela fica doente. Não poderia morrer esse grupo de não, não atendimento poderia, fraterno. não poderia. Aqui no nosso recanto, para quem não sabe, a gente tem o grupo de Evangelho no Lar. Cada um lar por mês, a gente leva o grupo, né? Quem quiser vai, e a gente faz o estudo do Evangelho no Lar da pessoa, né? Que pede, né? Pra gente, a gente tem um formulário, a Lu que é responsável. Ano que vem já vai ter agenda nova, né, Lu? Vai, né? Ano que vem a Lu já vai abrir a agenda aí para quem quiser. Isso É, mesmo, lá no grupo. lá no grupo para quem quiser colocar lá o seu nomezinho e aí a gente leva o nosso grupo. Gente, é muito bom. É muito bom. A gente se reúne, a gente fala do evangelho, depois a gente confraterniza, porque a gente precisa disso também. Tem que ter estudo, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, mas tem que ter a confraternização, né? Isso. Jesus adorava confraternizar com os discípulos, sentar à mesa, dividir o pão. Isso é importante para estreitar os laços, né? E uma coisa que a gente tem na nossa casinha também, que foi que a gente conversou muito, é essa alegria franciscana de se encontrar, de cantar. Né, Carlinha? Fala aí. Você que fala melhor de Francisco que eu. Quero entrar nessa fila aí do culto do De Evangelho cantar na e é minha por sua casa. conta, viu? Ah, É não tem. assim, a gente tem esse trabalho do Evangelho no Lar, ele é muito especial, sabe? O último foi na casa do Eric, né, com a Ana. Quando a gente se deu conta, já eram Sim, 8 horas da noite. E a foi gente muito lá, todo bom. mundo junto, conversando, foi muito bom. Né? Esse E mês assim, seria aqui em casa, né? Só que não vai ter, né? vai ser em Mas aí a janeiro, gente né, vai fazer amiguinha? em janeiro, Aninha. Pode Você deixar. vai inaugurar, Então tá bom. amiga, Hã? você vai inaugurar o Evangelho no Lar de 2023. E Primeiro vai assim, ser É, na essa casa da alegria, Ana. Uhum. não só ah, a legal. alegria franciscana, né, mas também o acolhimento que Francisco dava aos seus irmãos, sabe? A simplicidade de Francisco. Isso tem que estar muito presente na nossa vida, né? E assim, infelizmente, e principalmente depois da pandemia, as casas espíritas precisam se reconstruir no acolhimento. Porque hoje, o que que acontece? A gente já percebeu que não precisa estar na casa espírita para assistir uma palestra espírita. Né? A gente não está aqui cada um na sua casa estudando. Então, assim, hoje a casa espírita ela precisa se reinventar no acolhimento para que quando essas pessoas cheguem, elas possam se sentir realmente acolhidas, realmente amparadas. A gente pode esquecer que a casa espírita é um pronto-socorro. E às vezes a gente esquece isso, que a casa espírita é um pronto-socorro. Isso aí. Vamos lá, vamos tentar terminar aqui o textinho. Tem gente falando aqui. Tá. Bom, então, Gesiel, mais um exemplo, né? Dando para gente o acolhimento com amor, não só daqueles necessitados, mas dos seus companheiros também de trabalho. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E, ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável que, através do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Esse era o sentimento de Gesiel. Aqui a gente encerra. Deixa eu ver que horas são. A gente encerra o primeiro capítulo. Faltam 20, dá tempo. Vamos entrar agora, então. A gente encerra o terceiro capítulo, capítulo 3. Vamos entrar agora no capítulo 4. Vamos entrar só um pouquinho, mas vamos lá, entrar um pouquinho nele. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Emmanuel está situando a gente aqui no ano, porque
se lembram que lá no início do livro ele citou a gente que era o ano 34? O ano 34 era um ano após a crucificação do Cristo, que foi crucificado no ano de 33, né? E essa informação é correta. No ano de 33. Então, passado um ano, começou a história narrada no livro no ano de 34. Passaram-se, depois teve um pulinho de tempo ali, né, na prisão de Gesiel, onde a Mana falou, Gesiel ficou preso 30 dias. Então, passaram 30 dias, depois passaram alguns meses nas viagens que ele fez, e aqui a Mana situa a gente novamente. Aqui já está no ano 35. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem, ainda moço, parece impaciente à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado e voltando a sentar-se a examinar papiros e pergaminhos como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc, que é esse personagem que Emmanuel fala, aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por dois soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. Aqui entra em cena Saulo. Vamos conhecer. Só para lembrar, quem tinha biga com cavalo, esse tipo de transporte, é porque tinha dinheiro, hein? Sim. Era rico, né? Sim. O pessoal pobre andava de pé mesmo, a pé. Sim, exatamente, Bia. Não tinha, não. Não tinha biga, não tinha nada. Biga era a motozinha deles ali, né? A BMWzinha deles. Puxada a cavalo. A limousine da época. Vamos lá. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Ó, tá dando a idade de Saulo, 30 anos. Bom, segundo André, Saulo era baixinho e careca. Eu não tenho nada. Eu não tenho essa informação. Não, eu também não, mas o André tem informações privilegiadas, então vamos acreditar. E eu não tenho preconceito com os carecas. Nem eu não tenho preconceito. E é muito menos com os baixinhos. Vamos lá. Hoje a gente pode falar que o André não está podendo se defender, que ele está sem som. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, olha aí, André, está contradizendo você. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, Tarso, né? Ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Ó, eu já vou adiantar para vocês que semana que vem, antes da gente começar o estudo, a gente vai trazer uma grande pesquisa sobre tudo que envolve Paulo, principalmente a construção da sua instrução, né, do que fala do seu estudo na grande escola de Tarso, o que essa escola significava, o que significava a escola de Atenas, de Alexandria, quem são essas grandes personalidades, né? O convívio de mestres bem amados. Daí a gente vai trazer Gamaliel, para vocês entenderem quem era Gamaliel. Gamaliel, ele é respeitadíssimo até hoje, né? Na comunidade dos judeus, né? Porque ele era um grande
doutor da lei. Alguém quer falar? Até hoje eu vou trazer para vocês um trecho do que os judeus falam sobre Gamaliel. E era o O mestre André, de Paulo. o André Fala. colocou aqui: Paulo era bonito, rico, inteligente, influente, tinha tudo que o encarnado podia almejar. Exatamente. Isso aí. E por que eu vou trazer isso, né? Primeiro, para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre Paulo. E segundo, lá na nossa introdução, quando eu fiz a introdução, né, para a gente entender o contexto do livro e tal, o Marcos depois fez um comentário, eu acho que ele fez um comentário falando no dia, que ele falou assim, isso foi muito legal. Ele falou assim: os discípulos, né, abriram mão das suas vidas, sofreram para poder botar à frente o evangelho de Jesus, né? Isso não há dúvida de que eles abriram mão de muita coisa, suas vidas propriamente, né? Mas Saulo abriu mão de muito mais, né? Porque o que Saulo representava na sociedade na época e o poder, a influência que ele tinha, era uma coisa gigantesca. Então, eu acho que isso é importante para a gente ter noção do que ele de fato abriu mão, né? Porque abrir mão de quase nada é fácil, né? Mas abrir mão de uma carreira promissora que ele tinha, abrir mão de uma vida inteira trabalhando e sendo instruído para ser o principal, né, representante ali dos doutores da lei, foi muito para a época, né? Então, acho que a gente precisa ter essa noção. Então, para isso, semana que vem, a gente vai começar o nosso estudo com um apanhado sobre tudo isso que envolve Saulo de Tarso. Vamos lá. Olha, hoje o chat está bombando. Mas o André colocou assim, ó. Paulo era... tá. Juliette, quem diz isso são alguns historiadores, mas preciso pesquisar onde eles se basearam para essa informação. Senti uma pontinha só, uma pontinha de ironia, André. Mas, em compensação, por dentro ele era vazio. Pois é, ele precisou de uma grande prova para ver seu interior. Paulo era o Rodrigo. Paulo, para mim, é a personalidade mais interessante da história do cristianismo. Então, Juliette, para mim também. E para todos nós. E semana que vem, vão pensando já aí, hein? Com esse apanhado sobre Paulo, eu vou pedir para vocês, para quem quiser, colocar no formulário que eu vou fazer, o que nessa trajetória de Saulo a Paulo de Tarso mais impressionou vocês, tá? Então, não é para hoje não, nem é para falar agora. Vão pensando, porque semana que vem eu vou fazer essa pergunta no questionáriozinho que eu vou colocar aqui para gente. Na trajetória de Saulo até Paulo de Tarso, o que nessa transformação desse homem, desse espírito, desse discípulo do mestre mais impressionou, ou mais influencia, ou mais inspira vocês, tá? Eu vou falar do meu também, mas falem de vocês. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os trajes, que eu já li. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego. Tá, já falei. Quando chegastes, perguntou Saulo, bem-humorado, ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Aqui tem uma informação também, né? De que ele tinha uma irmã e um cunhado. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro... Elaine, Oi? a irmã e o cunhado eram do Sadoc, eu acho. Vamos Confirma aí. voltar lá.
Quando chegaste, Eu acho que é do Sadoc, também achei Perguntou. que fosse isso. Ah, é verdade, é verdade. Desculpa, é verdade. Tem razão. Obrigada, Juliette. Obrigada, Bia. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou: Mas como estás modificado? Um carro à romana, conversação em grego. Saulo, porém, não deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Esse era o foco de Saulo, né? Esse era o foco principal da vida de Saulo. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e o mármore de Corinto. Como sabes? Inquiriu Saulo, admirado, né? Porque Sadoc dando aqui o relatório todo da vida dele, né? Fofoca chegou lá rapidinho. Pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, afloravam. Agora estou começando a achar que a irmã é do Saulo mesmo. Não, né? Não, é do Não, Sadoc. não é não. Como sabe, Ah. inquiriu Saulo. Ó. Saulo perguntou: como que você sabe disso? Aí Sadoc falou: pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? Cada um tinha Não, uma irmã. Não, contrário. peraí, tá Ricardo. certo, olha só. Contrário. Inquiriu Saulo, Todos dois tinham admirado. irmãs, gente. Olha a fofoca espírita aí. Todos Cada dois um tinha uma irmã. Pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? É Saulo também, todos os dois têm irmã. E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, afloravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Aqui acaba. Bom, aqui a gente termina hoje. Alguém quer fazer alguma colocação? Quem acha que era irmã de Saulo? Quem acha que era irmã de Paulo? Quem acha que eram os dois tinham irmã? Eu acho que era irmã de Saulo. Não, não é irmão de Eu Saulo. acho que era irmã de Saulo. Eu acho que não, tá bom. Mas Faz uma enquete, hein? eu Duas lembrei logo irmãs que eram dessa amigas parte. e iam até para balada juntas. Gente. Eram duas irmãs que eram amigas e, ó, tricotavam a vida dos irmãos, ó. Isso, sim. Ótimo, Elaine, exatamente assim. A minha chefe que fala isso. Quando eu chego e falo assim, você viu? Não sei o quê. Aí ela, vai, fala. A brincadeira, não faço fofoca, não. É fofoca de coisas do tribunal lá de cima que acontecem, né? Não é fofoca, é tricotagem. É É comentário. tricotagem. Vamos Fofoca lá, meus fraterna. amores. Ó, hoje a gente encerrou, então, o capítulo 3. Eu havia falado que eu não tinha feito o questionáriozinho para o capítulo 2, porque foi muito pequenininho. Então, eu vou juntar os dois capítulos, o 2 com o 3. Vou colocar o nosso questionáriozinho. Uma das perguntas vai ser essa que eu já adiantei sobre Saulo. E semana que vem a gente debate. Então, assim, quem puder e quem quiser, responde o questionário, tá? Para a gente poder ter coisas para colocar aqui, para conversar sobre isso. Alguém sobre o estudo de hoje quer falar alguma coisa? Colocar? Muito bom. Manu, não tinha visto a Manu. Rosana tinha visto. Então vamos, meu amor. Vamos encerrar hoje, então.
Sandrinha, você faz a nossa prece? Eu? É. Você acha que eu tenho capacidade de fazer uma prece? Eu não acho, não. Por Eu que tenho não? certeza. Faz uma precezinha do coração. Bem pequenininha, tá bom? Do, Que eu não tenho do muita jeito que experiência você nisso, quiser, não. amor. Tá bom. Vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer por esses momentos maravilhosos de estudo, que eles possam entrar em nossos corações, para que possamos vivenciar o que Saulo vivenciou, porque essa é a mensagem do nosso estudo, é a nossa transformação. E nós podemos fazer isso. Se Saulo conseguiu, por que nós não podemos? Basta ter o mesmo sentimento que ele teve. Então, nós pedimos ao Mestre Jesus que possa nos fortalecer hoje e sempre, para que a nossa transformação seja feita. E agradecer por esse estudo maravilhoso. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, que gracinha, gente. Beijos, Obrigada. boa noite para noite, amores. todas. Graças Boa a Deus, noite, gente. semana. Beijo, boa noite. Fique com Fiquem com Deus. Deus. Boa Tchau. noite.